Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a Momentos Preciosos, esse nosso devocional bíblico abençoadíssimo por Deus, abençoadíssimo por Jesus. Você está aqui no canal evangelístico da missionária Elizabeth Maciel. E nessa quase já bem início da tarde, né, passando bastante aí do meio-dia, nós estamos aqui fazendo essa live ao vivo para trazer o devocional, o nosso devocional da manhã até o comecinho da tarde, que é o nosso primeiro devocional do dia dentro do canal Momentos Preciosos. E você é sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda aqui no nosso devocional, né? Para que nós possamos aqui trazer a palavra do Senhor, falar algo da parte do Senhor. Você tem ampla liberdade para participar também aqui do devocional. Você tem ampla liberdade para estar aqui trocando uma ideia comigo. Nós vamos trazer uma palavra muito interessante. O Senhor, ele já de madrugadinha, né, começo da manhã, ele tem me acordado para orar, para buscar a face dele. E eu tenho me colocado na presença dele, né? Eu tenho falado ao Senhor, Senhor, me usa para ser instrumento, para ser boca de Deus falando aqui na terra. Me usa para falar a tua verdade, para falar e fazer a tua vontade. E o Senhor assim tem feito. Então o Senhor tem me instruído através da sua palavra a trazer algo. E nessa tarde agora, esse comecinho de tarde não vai ser diferente aqui dentro do nosso devocional Momentos Preciosos. O Senhor me trouxe uma palavra hoje muito abençoada, que nós podemos refletir aqui através dessa palavra num chamado, um grande chamado ao qual nós estamos sendo preparados. Nós estamos num propósito, num cenário mundial da era do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. E nós estamos aqui sendo preparados para um grande propósito dentro do reino de Deus. Nós estamos, assim como Abraão foi chamado para formar um povo, que através do povo, ali através da linhagem dele, seriam abençoadas todas as famílias na terra, estava sendo preparado um grande propósito de reconciliação com Deus. Estava sendo feito um grande propósito de Abraão em diante, para que aquela aliança que foi quebrada com Adão, o Adão falho, o pecador, pudesse ser substituída por uma nova aliança, um novo testamento, ao qual nós estamos fazendo parte, que é a vinda de Cristo. Então, Abraão preparou um povo para ser eleito, o povo escolhido de Deus para ser ali o povo aonde nasceria, através daquela linhagem, o Messias, o Cristo, Jesus. E realmente esse povo veio sendo preparado dentro desse propósito. E nós não podemos ficar cegos e surdos e sem entendimento de entender que o Senhor está preparando agora nesse grande cenário mundial um povo para ser arrebatado, para receber o arrebatamento. Nós estamos num propósito agora, depois da ascensão de Cristo aos céus, sendo preparados para um grande arrebatamento que está iminente. Está às portas as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro está eminente, está nas portas. E só não compreende, não entende pelos acontecimentos, pelos sinais. Os grandes sinais da vinda de Cristo já estão se cumprindo. O Apocalipse tem se cumprido, né? E nós temos que ter esse entendimento. Ali agora mesmo, há um tempo atrás, quando Trump ainda estava governando os Estados Unidos, ele trouxe a Israel como nação, ele instituiu Israel como nação novamente. Está, ou vai ser já, né, feito o grande templo novamente em Jerusalém. Tudo isso é cumprimento do livro de Daniel, é do cumprimento bíblico. E nós estamos ali para receber e para entender que nós estamos próximos desse arrebatamento. Só um momento, queridos. Eu vou só atender a porta aqui, mas fiquem aí e vou ver quem é que está me chamando, amém? Olá. Boa tarde, eu sou Brigitte. Eu só vou confirmar que daí eu posso mais tarde. Eu vi que a senhora está estudando agora. Eu estou fazendo uma live no meu canal evangelístico. Ah, tá, que legal.
é 387. 387. Isso. Mas eu tenho que achar primeiro 289 pra colocar em dia. Aí daí eu volto. O 289 é pra cá. Porque o 263 é na esquina. Então é pra trás. Então é pra lá. Isso, é pra lá. Ali é 363, é mais pra cima. Isso. Então calma, Gabriela, eu volto uma pra outra, né? Tá bom, pode voltar daqui um pouco, daqui uma meia hora, 40 minutos. Desculpem, queridos. Eu sei que vocês ficaram esperando aí na live, mas é que o IBGE bateu aqui na porta e ela está fazendo ali a conferência dos números, né? Que sabemos que estamos também participando de um grande censo aí, né? No Brasil todo. Então, me desculpe, queridos, a gente também tem que respeitar as leis dos homens, né? Nós temos que atender. E se fosse possível, se fosse necessário eu cancelar a live agora, eu teria que cancelar, porque também temos que receber, né, esses homens e essas mulheres do IBGE. Mas ela vai voltar daqui uns 40 minutos. Mas como eu estava na linha do pensamento aqui, na nossa live, queridos, queridas, me perdoe porque eu tive que interromper. Nós estamos na linha deste pensamento sobre esse grande arrebatamento que está iminente e que vai acontecer. E o que é necessário nós fazermos para participarmos desse arrebatamento? A primeira coisa é aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus poderoso, único, e Ele é o Senhor dos senhores acima de todo nome. E somente a Ele nós devemos prestar culto, e nós devemos adorá-lo, e entender que temos que aceitar a este Cristo com essa grande e maravilhosa salvação, que já foi preparado desde Abraão, esse povo, com esse propósito para a vinda de Cristo, e se cumpriu ali, naquele sacrifício de Cristo. Então, em João capítulo 1, verso 12, que eu estou sempre aqui frisando e refrisando, esse querido Senhor Jesus Cristo já veio à terra, já cumpriu o sacrifício perfeito por todos nós, e nos deu acesso à vida eterna. E lá em João capítulo 1, verso 12, diz assim: a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam e creem no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento de que nós somos filhos de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor também diz que nós temos que crer em Jesus, seguir os seus mandamentos e sermos salvos através do batismo. Nós temos que ter esse batismo nas águas. É importante que nós nos batizemos para que publicamente nós demos esse testemunho dizendo: olha, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estou descendo as águas agora em cumprimento da ordenança bíblica do batismo, em o nome de Jesus, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Pai tem nome, o Filho tem nome e o Espírito Santo tem nome. O nome dele é Jesus. E aí nós descendo as águas do batismo, nós estamos professando publicamente diante dos homens, dos anjos de Deus, diante do diabo e diante dos anjos demoníacos, nós estamos professando que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E o batismo é para os arrependimento de pecados. Estamos ali sepultando o velho homem nas águas, totalmente coberto pelas águas, não somente com uma aspersão de águas na cabeça, a não ser que a pessoa esteja num leito profundo de enfermidade, e devido às condições físicas da pessoa, ela não possa se batizar, então sim, é aspergido água sobre a sua cabeça. Ou colocado uma bacia ali e lavado seus cabelos. Mas em outro momento, com aspersão de águas e com crianças, por exemplo, não é batismo. Porque o batismo é feito para o arrependimento de pecados. É para onde você entende conscientemente que tu estás pecando, que tu foi destituído da comunhão com Deus através do erro de Adão, que tu aceita esse Jesus que veio à terra como Deus e como homem, aliás, sendo Deus, e ali ele fez o sacrifício. E você entende todo esse plano da salvação, então você está conscientemente se entregando àquele sepultamento das águas e nascendo, renascendo nova criatura diante de Deus. Esse é o interesse de Deus, que nós façamos tudo isso diante dele. Mas nós sabemos que ao redor ali, quando Jesus pregava, ele escolheu seus 12 discípulos, seus 12 alunos mais íntimos, para
verdadeiramente mostrar o Pai, através dele mesmo, que é o próprio Pai, o próprio Filho e o próprio Espírito Santo, mostrando-se aos discípulos para que os discípulos fizessem discípulos. Mas enquanto naqueles 3 anos e meio aproximadamente que Jesus esteve aqui pregando a palavra verdadeiramente, ele fez muitos discípulos ainda em vida, além daqueles 12. Era por volta de mais ou menos 500 ali, sempre rodeando Jesus como discípulos. Porém, uma grande multidão o seguia. Pensa em pessoas caminhando por aqueles desertos, e toda Jerusalém é uma região de montanhas. É tudo montes e montes. Não é um terreno planalto assim, planície. Sol escaldante do deserto. Muitas vezes eles iam até de barco, seguindo Jesus. Eles iam pela praia, enquanto Jesus ia de barco, até chegar do outro lado. Eles iam peregrinando com famílias, com caravanas, buscando a palavra de Deus. Mas muitas vezes essa palavra se batia contra eles, era um embate muito grande de palavras muito duras. E muitos desistiam na metade do caminho, ou muitos estavam ali apenas buscando a bênção e não o abençoador. E não estavam buscando verdadeiramente o reino de Deus e a libertação pela palavra. Eles estavam buscando socorro. Estavam, até mesmo quando Jesus multiplicava pães e dava alimentos e peixes para as pessoas, eles estavam ali até pelo alimento físico. E muitos hoje se chegam a Jesus na hora da dor, na hora de um desespero, buscando um socorro, ou um socorro familiar, ou um socorro sentimental, ou no momento que estão tão desesperados financeiramente, que estão à beira de um suicídio, e tudo está dando errado, aí buscam a Jesus. E verdadeiramente acontece isso, porque Deus vai permitindo, nas nossas permissões e na vontade permissiva dele, que vai acontecendo muitas coisas, até que uma hora aperta tanto, que se tu não vir pelo amor, tu vai vir pela dor. E muitos são encontrados assim através da dor. Mas também há muitos e muitos que estão apenas rodeando o abençoador, mas não são seus discípulos. E nem tampouco querem carregar a sua cruz e seguir após ele. Ou seja, passar por muitas dificuldades, passar por muitas lutas que ainda virão aqui na terra ainda, enquanto discípulos aqui terrenos, e talvez lutas redobradas, perseguições imensas, o diabo se lançando como um banco 30 horas, sempre em cima daquele que escolheu o melhor caminho. Aquele que escolhe trilhar os passos de Cristo. Porque se estamos trilhando os passos de Cristo por onde ele palmilhou, por onde ele pisou, é óbvio que nós vamos sofrer também e até muito mais do que ele. Por quê? Por quê? Porque o Senhor mesmo diz, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor diz na palavra dele também, quando ele faz uma oração, e ele apresenta os seus discípulos a Deus, ele diz assim, ó, Senhor, eu somente te peço que não os tires do mundo, mas os cuida, os zela, os conserva-os em vida, em abundância, na presença espiritual de Deus, mesmo ali, mesmo em vida. Ele diz que ele não pedia para tirar a gente do problema. O problema ia chegar até muito maior, porque o próprio Senhor diz, eu não julgueis que eu vim trazer paz. Ele é o príncipe da paz. Mas ele veio trazer divisão, ele veio trazer espada. Por quê? Porque quando tu aceita Jesus, a luta se multiplica. O pai vira contra filho, filho contra pai, irmão contra irmã, sobrinho contra tio, tio contra sobrinho, esposo contra esposa. Porque a palavra é dura e uns vão estar na grande multidão, buscando apenas a bênção e não o abençoador, e outros estarão verdadeiramente dentro do grupo dos discípulos. Então muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos os corajosos que têm coragem de carregar a sua própria cruz e seguir por este caminho.
E o caminho de Jesus foi sofrimento. Eu quero dar um pequeniníssimo testemunho aqui sobre o sofrimento e sobre o trilhar o caminho de Jesus e a gente não tentar fugir dos nossos problemas, mas enfrentá-los com a fé e com atitude. Quando o Senhor fala que nós temos que pegar a nossa cruz e segui-lo, é com a nossa cruz mesmo. É com o tamanho da nossa cruz, cada um tem o tamanho. Até tem algo no Facebook que mostra ali uns bonequinhos, tudo carregando as suas cruzes, e um dele vai à frente de um precipício e ele pensa, não, vou tirar. Não, a cada momento das lutas dele, ele foi tirando um pedacinho da cruz para ficar mais leve. Mas aí quando chegou o Grand Canyon, aquele grande precipício, que teria que usar a cruz como ponte para atravessar, ele já não tinha a cruz do mesmo tamanho. Ele foi cortando, ele foi fugindo dos problemas, ele não carregou a cruz como deveria. E assim eu posso dizer de um grande testemunho que eu tenho com meu filho Daniel, meu caçula, que muitos que me conhecem sabem que ele vive na homossexualidade. Mas ele conhece a palavra, ele se batizou com 11 anos de idade, com 2 sonhos de confirmação, ele é um grande homem escolhido por Deus, e o meu Daniel vai ser missionário, assim como o meu Douglas vai ser missionário, porque o Daniel tem chamado missionário em profecia, e o meu Douglas, eu ofereci o meu Douglas a Deus como um grande missionário para ser escolhido, e se eu tiver que ficar 5, 6, 7, 10 anos sem ver o meu Douglas, eu vou ficar, porque ele vai ser um grande missionário, e nem batizado ainda é. Mas eu tenho promessas e eu tenho propósitos diante de Deus. Mas eu vou contar esse pequeno testemunho. Eu estava passando por 9 meses, quase um ano, pela igreja Restauração do pastor Humberto Schmidt, que fica ali na Cristóvão Colombo, ali na Avenida Farrapos, perto da rodoviária. Eu havia saído da Assembleia de Deus e havia começado a frequentar. E o pastor Humberto Schmidt sempre fazia as palavras de doutrina, as palavras principais da semana, nas terças-feiras à noite. E eu estava neste culto. E ele havia pregado algo muito importante, que eu me esqueço a referência bíblica, sobre a oração de tolo, a oração que Deus não ouve. A oração que Deus não ouve. E eu participei avidamente com aquela revelação, porque eu nunca tinha ouvido alguém pregar sobre isso. E o Senhor... E o pastor Humberto Schmidt pregou sobre isso, né? Sobre a oração do tolo. Aí quando chegou o final do culto, ele convidou todo mundo que quisesse ficar das 10, o culto terminou um pouquinho antes das 10, mas das 10 até a meia-noite, que ele sempre fazia aquele propósito de oração de joelho durante 2 horas, e que quem quisesse ficar participando ficaria. Eu morava na Lomba do Pinheiro, bem longe, na Zona Leste, tinha que pegar o ônibus na rodoviária, mas eu fiquei até ali, e depois tive que passar por umas ruas bem escuras ali, dificultosas, perto da rodoviária, mas igualmente eu fiquei. Eu fiquei para o culto e fiquei orando. E eu me lembro que era o auge do meu filho, do meu menino, esse Daniel, estar se tornando um gay e de estar ali professando a vontade de viver nesse homossexualismo. E aí o que aconteceu? Aconteceu de eu simplesmente ir lá para o fundo da igreja, lá do Isaías, né? Do pastor Humberto Schmidt, na Restauração. Fui lá para o fundo e as cadeiras eram tipo cadeiras de escritório, cheias de quadradinhos costurados assim, de couro preta, que nem cadeirinhas de escritório. E eu me lembro que eu me ajoelhei na frente de uma dessas cadeiras e comecei a chorar e a clamar e a dizer ao Senhor: Senhor, acabei de terminar um culto com o pastor Humberto, onde ele diz que nós não devemos falar e estar fazendo oração de tolo. Mas aí eu acabei pedindo para o Senhor, Senhor, mesmo que essa oração seja uma oração de tolo, comecei a chorar, mas pensa num choro de mãe diante de um problema desse. Eu peguei e disse, Senhor, o meu filho é adolescente ainda, eu tenho a guarda dele, né, pela lei, que eu sempre fui divorciada do pai deles, desde que eu estava grávida de 1 mês dele. E eu não sabia que estava grávida do 5º filho, e assim mesmo me divorciei. Mas aí eu disse assim, Senhor, eu tenho responsabilidade sobre o meu filho. Por favor, Senhor, se for possível, não deixa. Ele pode até ficar pensando nessas coisas assim, estar inclinado a ter desejos por outros homens, mas não deixa este pecado chegar no corpo do meu filho antes dele se tornar adulto,
não deixa nenhum homem, ninguém tocar no corpo dele, nem ele tocar no corpo de um homem, antes de se tornar adulto, e que ele possa ter verdadeiramente a cabeça dele ou as escolhas dele, mas por enquanto ele é menor de idade, ele está sobre a minha guarda. E eu pedi isso para o Senhor. Irmãos, foi imediato. Isso aí eu vivi essa experiência sobrenatural. O Senhor se abaixou bem próximo ao meu ouvido, porque eu estava de joelhos clamando ali. Aquele banco ali estava todo já, né, meio molhado de lágrimas e outras coisas, secreções que saem, né, quando a gente chora. E aí o Senhor, a voz do Senhor falou dentro aqui, ó, do meu ouvidinho, e disse assim, ó: em que o teu filho é melhor do que o meu? Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Foi a experiência espiritual mais tremenda da minha vida. Foi quando o Senhor me fez entender que agradou-se ao Senhor moê-lo e enfermá-lo. Agradou-se ao Senhor moer o próprio filho com alegria, para que todo aquele que nele crê seja salvo pelo nome de Jesus e pelo batismo nas águas pelo nome de Jesus. Foi ali que eu compreendi. Hoje eu compreendo o batismo das águas em nome de Jesus, mas naquela hora eu compreendi a dor deste pai em oferecer o próprio filho por uma humanidade podre, e o filho dele era perfeito. O filho dele era Deus. E Deus permitiu que todo o pecado do mundo, desde o começo da criação até a era de Jesus, e todo o pecado que ainda viria, todas as vezes que eu fosse mentir, todas as vezes que eu fosse fornicar, todas as vezes que eu fosse ser desleal no dízimo, todas as dores da desobediência dos homens, todas as dores de alguém estuprando alguém, de alguém sendo morto, estuprado ou incendiado por um fanatismo religioso, todos os pecados do mundo estavam sobre Jesus no momento da crucificação. E ele era perfeito, e o meu filho imperfeito, e eu imperfeita estava clamando para que o pecado não descesse ao corpo do meu filho e não tocasse nele, sendo que todo o pecado do mundo veio sobre Jesus sendo perfeito. E Jesus falou comigo assim, no meu ouvido: em que o meu filho é melhor que o teu? E me fez ver uma grande verdade bíblica. A cruz era minha, e eu tinha que carregar essa cruz, e tenho que carregá-la até no momento que Deus permitir. Porque eu não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo, e não posso me envergonhar daquilo que Deus promete para mim, que Deus permite sobre a minha vida. E assim é aqueles que são chamados, mas não conseguem ser escolhidos, porque desistem da sua cruz, porque desistem de crer nesse Deus maravilhoso que nos ensina todos os dias através da palavra dele, através da comunhão, da oração, através da entrega total que nós temos com ele. E eu quero dividir então Mateus, que o Senhor me fez abrir agora, em Mateus 22, no Mateus número 22, no capítulo 22 e no verso 14, que diz assim, ó: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui o Senhor fala de uma parábola, e eu vou ler rapidamente. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar aos convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso. Foram um para o campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons,
e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. E nós vamos continuar noutra parábola que o Senhor também me confirmou. Aliás, eu abri aquela primeira palavra, fechei. E o Senhor pegou e fez eu abrir a Bíblia novamente, aí eu abri em Mateus. Mas depois de noite nós vamos completar com mais outra palavra que eu havia aberto. Queridos e queridas, olha que coisa mais dura. O reino dos céus é comparado, ou seja, pode ser comparado aqui com uma história que poderia ter acontecido aqui na terra. Um rei mandar chamar todos, os grandes príncipes, os grandes convidados, pessoas importantes, né? Pessoas que parecem que, ó, essa aí é fácil de pregar o evangelho para ela. Essa aí é fácil, talvez ela consiga mesmo vir para o reino de Deus. E aí, você vai e chama, o rei chama e eles não querem, não aceitam o convite. Aí Deus pega, né, o rei manda outros, manda os seus servos mesmo convidar. E os servos são mortos e ultrajados. Quantos missionários sofrem por ser missionários? Quantos pregadores como eu sofrem afrontas por estar pregando a palavra de Deus? Se levanta um do lado, se levanta outra do outro lado, se levanta familiar, levanta tudo, gente. Por quê? Porque estamos pregando a palavra do Senhor. Aí aqueles servos foram mortos e ultrajados. E o rei se indignou demais. E mandou então buscar todos que estavam nos valados. Todos os necessitados e que realmente queriam se tornar discípulos. E ali eles foram para as bodas, com prazer. Foram para as bodas com prazer de estar cumprindo um chamado do rei, um convite. Foram com prazer. Esses são os verdadeiros discípulos. Levaram a própria cruz até lá, porque foram para um castelo com riquezas, mas vinham de uma vida muito desgraçada, mas levaram tudo junto com eles, e olha, felizes estavam ali, vestidos com vestes nupciais. Mas no meio deles tinha um que entrou ali. Sabe a parábola do joio e do trigo? Pois é, vai chegar um momento que vai haver a colheita. Quando a boda estiver mesmo para ser realizada, muitos ainda vão estar surpresos nesse dia. As bodas vão acontecer. A vinda de Cristo está próxima. E aquele que não estava vestido com as vestes nupciais foi arrancado, amarrado de pés e mãos atados e jogado às trevas exteriores, para fora do reino, para fora do castelo, para fora das bodas, e não participaram. É como as 10 virgens, as 5 sábias e as 5 nécias. 5 estavam preparadas com seu candeeiro ali, com a sua vela acesa, com bastante querosene, com bastante combustível ali, com bastante azeite, né? Na época era azeite, porque o azeite lá das oliveiras era preparado ou para fazer comida, ou para fazer a parte da beleza, né? da mulher, de tratamentos de pele, etc. Era também para combustível, né? E era para o óleo da unção. Então, naquele tempo era o azeite. E as 5 virgens foram sábias. Tinham. Porque o noivo se demorou. Ele chegou lá por perto de meia-noite. Mas elas tinham ainda a luz acesa. Elas tinham ainda, elas se mantinham com as vestes nupciais esperando as bodas do cordeiro. E as outras 5 eram loucas, as nécias, loucas, que ainda queriam participar e conseguir um pouquinho do azeite daquelas que foram buscar, daquelas que realmente tinham em reserva.
Queridos, o Senhor está alertando para esses últimos tempos. As bodas estão às portas de serem abertas. Todos os acontecimentos mundiais indicam isso e estão indo para essa direção. E nós estamos dormindo o sono da indolência, o sono da mornidão espiritual, ou buscando apenas a bênção e não o abençoador? Será que a gente não está tirando vários pedaços da nossa cruz e quando for necessário, porque os tempos estão apertados, o mundo está nos apertando e nos oprimindo, será que nós teremos a nossa cruz do tamanho digno mesmo de ser usada? E vamos nos manter nas bodas do Cordeiro e sermos recebidos como convidados? E não estarmos na multidão dos grandes chamados, mas sim na pequena multidão dos escolhidos? A porta é muito estreita. E quem tentar passar com ela, com bagagem, a bagagem e os teus braços estão ali segurando a bagagem, do ladinho, não vai passar, gente. A porta é estreita e só entra por ela o escolhido, não o chamado. Que Deus abençoe a vida de cada um, querido. Nessa tardinha que está se iniciando, eu tenho que me apressar para tomar meu banho, me arrumar para ir para a minha congregação, cultuar a Deus no culto das irmãs. E tem alguns convidados aí que eu vou caçar ali pelo caminho. E em nome de Jesus, eu vou lutar por essas almas para que elas sejam escolhidas. Amém? Não desista da alma que você está evangelizando. Não desista de buscar nos valados, a buscar nos becos, a buscar aqueles que realmente necessitam da palavra. E aqueles que não necessitam, infelizmente, é como Jesus instruiu aos seus 12 discípulos. Aos 70, né? Que ele comissionou, que na realidade eram 70. Ele disse assim, entra numa cidade, prega a verdade. E a casa que te receber, amém. Pernoita por ali numa casa digna, numa casa que realmente queira buscar, né, o Senhor. E que já busque que seja uma casa digna. Mas também aqueles que não te aceitarem, vira as tuas costas, sacode o pó da tua roupa, bate a tua sandália, e segue. Porque nós temos o poder nós temos o livre-arbítrio. Você quer ser da grande multidão, dos chamados, ou você quer ser da pequena multidão que vai entrar por essa porta estreita, Jesus, e vai ser salvo e participar das bodas? Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o que nós almejamos logo. Amém? Deus abençoe a todos. Mais à tardinha, à noite, vai haver mais um momento de devocional com uma palavra que vai complementar essa aqui. A parábola que vai falar sobre isso também. Sobre umas bodas, sobre os convidados, e uns foram dando desculpa e não foram aceitando. Até que aquele senhor foi lá e buscou todos os coxos, cegos, paralíticos, mudos, todo mundo que estava por lá nos cantinhos. E ainda também tem uma outra passagem do mordomo infiel. Amém? Vamos falar sobre isso agora à noite. Que Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor. Momentos preciosos, devocional bíblico da missionária, né, evangelista aqui também, mulher de Deus, dentro do Facebook e no YouTube. Vai lá no meu YouTube e se inscreva, sempre por 2 vezes ao dia, tá? De manhã, perto do meio-dia, comecinho da tarde, e depois à tardinha, começo de noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Compartilhe, hein? Não esqueça de compartilhar.